Edmund Burke costumava destacar que nossa sociedade é moldada pela literatura dos mortos, ou seja, livros escritos por pessoas das quais já não estão mais entre nós. Isso é interessante de se refletir sobre, pois, de certa forma, relata que os livros carregam as palavras e pensamentos de grandes gênios dos quais nunca poderiam ter tido contato pessoalmente, mas, através de seus dizeres registrados nas páginas de um livro, podemos sempre estar consumindo um pouco do seu conhecimento. E esse mesmo saber acaba por guiar as nossas ações. Inclusive, muitas vezes daquelas das quais já faleceram, possuem mais influência em nossa sociedade do que aqueles que permanecem vivos. Quem é mais influente em nossa sociedade atualmente? Karl Marx ou Karnal? Por isso, a importância de ouvir o que eles tinham a dizer, pois as engrenagens da realidade são movidas por ideias vivas, nascidas de pensadores mortos já há tempos. Quando escrevemos algo ou fazemos um trabalho artístico, parte de nossa identidade é passada para aquela obra. Dito isso, consumir livros escritos por intelectuais seria a nossa forma de conhecer um pouco dessas grandes figuras. Fala-se quando você lê os livros do Olavo, do Burke ou até mesmo de Karl Marx, você não consegue ver aquela pessoa refletida ali, refletida nas palavras escritas em páginas de papel. É algo como termos um diálogo do qual foi eternizado pelo tempo. E a simples ideia de poder dialogar com alguém como Aristóteles, para mim, já é mais que um grande incentivo à leitura. Mas assim como funciona o diálogo entre pessoas físicas, as mesmas regras se aplicam à leitura de um texto. Escute o que o autor tem a dizer. Lembra da clássica "deixe-o acabar de falar"? Aceite aquele conhecimento e depois reflita sobre. Aristóteles costumava dizer que existem 5 caminhos para atingir o aprendizado: entendimento, prudência, sabedoria ou filosofia, ciência e a arte. Esses 5 elementos devem estar em sincronia para que o aprendizado possa ser atingido. Entenda um texto e, com prudência e sabedoria, o analise. Aquilo que for bom deve ser respeitado e adquirido. Aquilo que for mal deve ser prontamente combatido, mas apenas após uma justa análise e reflexão. Devemos ser sempre justos em nossa análise, para que grandes obras não sejam indevidamente rechaçadas. Admirar aquilo que é ruim é um grande mal, mas desmerecer aquilo que é bom é tão maligno quanto. Como o compromisso do bom homem é sempre com a verdade, não devemos pintar algo bom de maligno, e vice-versa, pois isso seria, por definição, um ato mentiroso. Desmerecer a bondade em uma obra é desmerecer a bondade como um todo, desvirtuando o propósito final do ser humano. Outro aspecto essencial para a análise correta é a humildade, mas não essa que muitas vezes se confunde com covardia. A verdadeira atitude humilde, que é, afinal de contas, noção e respeito para com a realidade. Admita sempre o que não sabe e procure adquirir esse conhecimento em falta. Mas também admita aquilo que conhece, e não abra mão disso, pois ao fazer esse ato estaria menosprezando tudo o que você estudou, e também estaria abrindo mão de passar conhecimento verdadeiro para aquele do qual você estiver debatendo. Não existe verdadeira humildade sem sinceridade. Existe uma característica necessária em abrir a sua mente quando lê um livro, ou como São Tomás bem especificava, abertura do ser para com o universo externo. Leia como um juiz e não um delator. Seja neutro, não acuse. Adquira informações e depois reflita sobre. Se mantivéssemos a mente fechada, não só o debate seria impossível, mas o aprendizado como um todo também o seria. A sociedade está cada vez mais perdida, pois com o decorrer do tempo, mais nos fechamos para aquilo que é além de nosso ser. E, trazendo para uma visão mais religiosa, a verdade está além do homem, e só podemos nos aproximar dele através do conhecimento externo do qual se apresenta para nós. Se nos fecharmos para saber, mais nos afastaremos do divino. Nenhum homem veio ao mundo para ser um novo Adão. Nós continuamos algo que é previamente estabelecido. Tenha curiosidade de conhecer qual é este conhecimento do qual moldou a nossa realidade, refletir ele e compreendê-lo. É sempre uma experiência ter alguma forma de contato com grandes intelectuais ou merecidamente mandá-los a merda por serem farsantes. Fantasmas, de certa forma, possuem uma palavra imortalizada na história, e essa que se tornaram fatos transcendentais estará sempre a nos influenciar, seja para o bem, seja para o mal. De certa forma, as palavras se assemelham às estrelas que nós vemos no céu. Muitas delas mortas há milênios,
mas sua luz, vindo de um tempo distante, continua a iluminar o céu da noite.